Olá, nono ano, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de produção textual de hoje. Bom, nós iniciamos o capítulo 6 nessa semana e por esse motivo nós ainda não chegamos no tópico é hora de produzir, né, que geralmente vem depois do primeiro momento, depois da nossa parte de gramática. Por esse motivo, a nossa aula de hoje será com base no nosso livro de Gêneros, Leitura e Análise. Portanto, peguem o livro e abram na página 60, que o texto de hoje, Como Crescer Sem Dor, está localizado nessa página. Então, o título, Como Crescer Sem Dor, e a Lide nos diz o seguinte: mediante o crescimento do consumismo, como vamos lidar com o impacto nas grandes cidades? Esse texto que nós vamos ler a partir de agora, ele é um editorial, ok? Então, peço que vocês analisem de acordo com as características que eu já citei para vocês do editorial. Então, vamos lá iniciar a nossa leitura. Pode até haver algum grau de otimismo ufanista embutido nos dados, mas, salvo o melhor juízo, são números com base científica, apurados e publicados por órgãos respeitáveis e sérios. O Brasil será em breve um mercado com mais de 200 milhões de consumidores de alto poder aquisitivo. Segundo o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Capi, 100 milhões de novos consumidores devem chegar à idade adulta nos próximos anos. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, hoje mais da metade da população é de classe média e a miséria deixará de existir em 2016. A taxa de pobreza cairá de 28,8% da população em 2008 para 4% em 2016, percentual semelhante ao de países como a Itália e a Espanha. Se os dados acima se materializarem, teremos sim um avanço expressivo da atividade econômica e automaticamente consequências bastante positivas no plano material. Imaginar que as taxas de miséria caiam drasticamente no Brasil é a materialização de um dos sonhos mais recorrentes e improváveis que tivemos por aqui nas últimas décadas. Próximo tópico do texto é o outro lado da moeda, mas falta pensar no resto. Antes de nós partirmos para esse segundo ponto do editorial, eu chamo a atenção de vocês para a data em que esse texto foi produzido, certo? Nós estamos falando do dia 26 de julho de 2011, tá? Nessa época, o Brasil estava passando por uma fase de crescimento positiva, nós estávamos com nossas dívidas externas praticamente, entre aspas, quitadas. O real estava sendo valorizado no mercado em relação ao dólar, em relação ao euro. O poder de compra do brasileiro era maior e nós estávamos passando por um processo de inflação praticamente controlado. Então, nós estamos falando de outro momento histórico, Nós estamos falando de uma outra situação. Logicamente que esses pontos aqui da página 60, esses novos consumidores, a classe média que aumentou nesse período e a taxa de pobreza não se aplicam aos nossos dias de hoje, principalmente depois que nós passamos a enfrentar a pandemia do coronavírus. Então, é uma informação que é importante vocês diferenciarem. De acordo com a data de criação do texto, de acordo com a data em que ele foi publicado, a realidade daquele período se torna diferente da realidade que nós presenciamos nos dias de hoje, tudo bem? Então, infelizmente, esses aspectos aqui positivos de crescimento, de classe média que vai aumentar, de poder de consumo que vai aumentar, esses pontos não estão sendo observados nos dias de hoje, certo? Tanto por conta da recessão mundial, tanto por conta da pandemia que nós estamos enfrentando desde o início do ano, Nós já estamos em setembro. Então, como é que eu posso dizer para vocês? O baque, no nosso linguajar, na economia, começa a ser sentido agora, E vai, infelizmente, continuar a ser sentido por um bom tempo.
Então, continuando, o outro lado da moeda, mas falta pensar no resto. Como estamos nos preparando para lidar com o crescimento enorme do consumo e do consumismo? Como se organizarão os aglomerados urbanos conforme atingirem as proporções que as estatísticas começam a desenhar? Como vamos fazer para lidar com o impacto que o suposto avanço trará em sua cauda? E não estamos falando apenas na tão falada sustentabilidade em seu sentido mais banal e evidente, mas na ansiedade que a competição crescente vai gerando, no volume de pressão que pesa sobre a cabeça e o corpo de quem está metido no meio dessas estatísticas e tabelas. O que ele está querendo nos dizer entre linhas é o seguinte: nós estamos vendo aqui projeções que foram feitas naquela época para o crescimento econômico no Brasil. Um dado aqui é muito importante, a taxa de pobreza, que a previsão de queda de 28,8 caiu em 2008 e iria cair para 4% em 2016. Então esse é um valor enorme para ser levado em consideração, né? Principalmente levando em conta que nós vivemos em um país continental, né? Que tem um histórico infelizmente muito grande e triste de má distribuição de renda e desigualdade econômica e social. Então é como se esses dados aqui fossem praticamente utópicos, como se nós estivéssemos falando sobre coisas que não poderiam acontecer, ou que se acontecessem seriam assim fantásticas, digamos assim, como se fosse realmente um milagre, né? Por conta do tamanho da melhoria em pouco espaço de tempo. Mais de 2008 para 2016 são muitos anos. Sim, mas se vocês levarem em consideração desde a descoberta, né, entre aspas, do Brasil, de 1500 para cá, é uma história de mais de 500 anos para a gente resolver, né? Problemas estruturais, sociais, econômicos, culturais de mais de 500 anos para resolver em poucos anos. Então é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Essas expectativas na página 60, ele está na verdade pontuando aqui que essas são expectativas muito otimistas, né, em relação ao crescimento econômico, que elas poderiam se concretizar ou não. Continuando, claro que o catastrofismo é tão perigoso quanto o ufanismo, mas não é razoável olhar para as previsões de crescimento econômico como se fossem algo isolado e blindado positivamente. Ou seja, se eu olhar para essas projeções somente com um olhar pessimista de que não vai dar certo, né, de que esses números não são reais, que eles não estão corretos, eu estaria, de certa forma, falando de forma catastrófica, né? Eu estou ali, entre aspas, jogando uma praga para que aquela previsão não aconteça, para que aqueles números não cresçam. É como se eu estivesse torcendo contra aquela situação. Por outro lado, se eu olho para essas previsões e digo, é possível sim que isso aconteça, não tem nenhuma variável no caminho que possa afetar esses números, não, isso vai acontecer, isso tem que acontecer. Então o autor está citando dois extremos na situação. O primeiro extremo é uma visão estritamente pessimista, onde você olha para a taxa de crescimento, para a projeção e imagina que isso não pode acontecer, né? Idealiza que esse é um número muito alto, esse é um número muito expressivo e que isso não é possível de se concretizar. Mas por outro lado, também tem a outra visão da história, onde nós olhamos de forma muito positiva, muito otimista, sem levar em consideração que aqui são projeções, são números que podem ou não se concretizar ao longo do tempo. Página 62. A boa notícia é que há também muita inteligência sendo aplicada para pensar o outro lado da moeda. E não há dúvida de que a arquitetura, o urbanismo e a habilidade de pensar os espaços em função do equilíbrio das pessoas e do ambiente formam um dos saberes mais evidentemente necessários e urgentes para que o balanço dessas forças encontre uma equação ao menos satisfatória. Nossa primeira edição de 2010 tem a pretensão de sobrevoar esses temas,
a começar pelo espaço dedicado a uma das figuras mais brilhantes e ao mesmo tempo mais desconhecidas que o Brasil já produziu. Lelé Filgueiras é dono de uma biografia extensa e irretocável, de dedicação incondicional a pensar não só objetos e espaços mais coerentes e inteligentes, mas um país mais equilibrado e em cujos equipamentos urbanos mais gente possa viver dignamente. Que nosso trabalho possa inspirar um pensamento abrangente, sempre que depararmos com as projeções, positivas ou não, do que seria o chamado, abre aspas, desenvolvimento. Então vejam, nós estamos aqui diante de um editorial, estamos aqui diante de um texto que vai tratar sobre a opinião daquela revista, daquele jornal a respeito do assunto que eles irão tratar dentro do texto. E aqui nós estamos claramente falando sobre desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e como esse desenvolvimento vai impactar a vida das pessoas. Percebam que a todo momento o editor, que é o Paulo Lima, ele chama a nossa atenção para não estarmos nos extremos, ou seja, para que nós não sejamos as pessoas extremamente pessimistas, que acham que tudo vai dar errado na projeção, que nenhum daqueles números vai se concretizar, ou para nós não sermos extremamente otimistas, achando que tudo que está ali na previsão vai acontecer, que você vai ter no seu dia a dia todo esse poder de compra, que você, dentro dessa porcentagem, vai passar a ser parte da classe média. Então ele chama sempre a nossa atenção, e ele usa essa expressão lá na página 61, que é o outro lado da moeda, ou seja, toda a história tem duas versões, né? Toda a história possui duas faces, dois momentos, dois lados, que precisam ser levados em consideração para que você atinja a finalidade, né? Atinja o resultado final. Então, basicamente, nós estamos tratando sobre um texto que foi escrito na década anterior, né, no ano de 2010. Aqui, ele foi acessado em 2011, como eu havia falado para vocês. Logicamente, essas previsões e projeções que vocês encontram na página 60 foram feitas num momento histórico bem diferente do que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Então, por isso que são previsões otimistas, porque, como eu expliquei antes, o Brasil estava passando por um momento econômico mais favorável. Então, por esse motivo, essas projeções estavam pensando no crescimento, no desenvolvimento. Algo que não aconteceria caso elas fossem feitas para agora, né? Para hoje, para o momento histórico que nós estamos presenciando e vivenciando. Certo, gente? Então, na página 63, vocês encontrarão as questões de interpretação a respeito desse editorial, ok? Caso seja necessário, refaçam a leitura com cuidado, observando os detalhes que podem ter passado aqui desapercebidos durante a minha leitura, ou até para que vocês possam fixar mais os assuntos retratados aqui nesse editorial. Tudo bem, gente? Então, bons estudos para vocês. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim, tá bom? Até a nossa próxima aula.